Você não entendeu essa mudança na política de preços da Petrobras? Fique tranquilo que muita gente no mercado também não entendeu. Mas vem com a gente, afinal não tem nada tão complicado que não possa ser bem explicado. Meu nome é Eric Sala, sou especialista em investimentos aqui na Deva Invest e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Antes a gente tem que dar um passo para trás e entender qual que era a antiga política de preços da Petrobras, que era a chamada PPI. O PPI é uma sigla bonita para paridade de preço internacional. Esse padrão ele foi adotado em 2016, ali nos idos do governo Temer, quando a gente estava vendo a empresa se recuperando de escândalos de corrupção e prejuízos no passado. E essa política de preço, como o próprio nome já diz, paridade de preço internacional, ela usa como referência o preço do Brent, que é um barril de petróleo do tipo Brent, negociado em dólares. E isso acabava trazendo bastante transparência para a empresa que precisava demonstrar essa transparência. E você eliminava margem ali para o governo, às vezes, usar o preço do combustível como algo populista, igual a gente já viu acontecer na empresa no passado. Então ele usava esse padrão internacional, o preço internacional, com alguns outros frete, alguns outros fatores desse tipo. Qual que era a grande desvantagem? A grande desvantagem é que se o preço do petróleo subisse e o dólar também, a gente teria esse repasse de preços, nessa alta para o consumidor, e aí, óbvio, ninguém quer pagar por um combustível mais caro, então isso trazia essa problemática. E o que mudou então? A Petrobras ela abandona essa política de preço e agora ela adota uma precificação que já te adianto, um pouquinho vaga, mas que ela leva em considerações dois fatores. O primeiro é o chamado custo alternativo do cliente, que a gente pode entender ali como basicamente realmente o custo desse cliente, levando em considerações produtos similares em concorrentes ou produtos substitutos, e o chamado valor marginal da empresa, que também é um conceito um pouquinho vago, mas que a gente pode entender ali como custo de oportunidade da empresa, da Petrobras, levando em considerações fatores como exploração, exportação e importação. Como você pode perceber, são fatores um pouco vagos, e essa é a grande problemática dessa nova política de preços da Petrobras, que ela tira essa transparência, antes você conseguir ali facilmente ver pelo menos a direção do preço, e ela pode dar margem para justamente voltar a alguns erros do passado, que são essas políticas populistas. Afinal, agora você não tem um fator tão quantitativo ali no preço, você tem esses conceitos que são um pouco vagos. Qual que é o impacto dessa mudança, então? Ainda é cedo para a gente avaliar o impacto ali no balanço da Petrobras, qual que vai ser o impacto no dia a dia, e principalmente porque a gente só viu, na verdade, dos últimos meses para cá, no início do ano para cá, o preço do petróleo ele caindo e o dólar também caindo, ficando ali na margem estável. Então a gente só viu uma situação favorável ali para você cortar o preço do combustível. O que a gente precisa observar é qual vai ser o comportamento da empresa quando a gente vê o preço do petróleo subindo por diversos fatores e o dólar também, se ela vai repassar isso, qual que é a magnitude desse repasse, ou se ela vai absorver o prejuízo como ela já fez no passado. Isso prejudica não só a própria empresa, mas você acaba afetando a cadeia como um todo. Afinal, como é que você vai competir com alguém que tem um preço mais barato e subsidiado? Não dá para competir. Então ainda é um pouco cedo para a gente entender esse impacto e temos que ficar de olho nessas variáveis que eu falei. Tá, e se você é acionista da Petrobras, o que a gente pode tirar de reflexão desse momento? Antes de mais nada, se você compra uma ação que ela tem essa componente estatal, pode ser uma ação de um banco estatal ou da própria Petrobras, você tem que ter consciência de que você tem esse sócio que é o governo, e às vezes esse sócio ele pode ser problemático, pode ter interesses que não sejam alinhados com o interesse dos acionistas. Principalmente, esse sócio ele muda a cada 4 anos basicamente. E quando a gente olha para uma empresa petroleira, tem uma frase famosa ali no meio desse setor, que é: a melhor empresa do mundo é uma petroleira bem gerida e a segunda melhor empresa do mundo é uma petroleira má gerida. Então, quando a gente olha para a Petrobras e olha, beleza, ela teve um histórico ali de prejuízos, mas quando a gente olha que no ano passado, por exemplo, ela lucrou 188 bi, a gente vê que é uma empresa que tem um baita potencial e, de fato, é uma empresa bem relevante aqui para o país e para os brasileiros. Do lado, copo meio cheio aqui da situação, o que a gente pode tirar também é que a gente tinha uma certa incerteza de qual seria essa política de preços. A gente viu um governo que começou, o terceiro governo do Lula, com uma guinada um pouco mais populista, e essa política de preços, apesar de não ser ali algo ideal, ser relativamente opaca, mas também não é tão ruim igual ao mercado
mercado imaginava e retira, né, essa incerteza que pairava nas ações. Então por isso que a gente inclusive olhou para o comportamento dos preços das ações da Petrobras e não viu flutuações ali muito bruscas, na margem ela até subiu inclusive, e o que a gente tira desse movimento no mercado foi justamente, beleza, a gente pelo menos sabe ali que tem uma regra no jogo, apesar dessa regra do jogo não ser tão ideal. E por fim também, o que a gente sempre fala para investidores de renda variável é pese o tamanho de uma ação no seu portfólio, pese o tamanho também da renda variável, né, de você comprar uma ação nos seus investimentos como um todo, afinal, esses movimentos eles sempre acontecem, né, essas flutuações de preços acontecem diariamente, então sempre pondere isso no seu portfólio. E você, acionista da Petrobras, ficou contente ou não com essa mudança de preço? Deixe aqui nos comentários. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de deixar também o like. E por fim, se você gosta de acompanhar conteúdos como esse, quer ficar inteirado do que acontece no mercado, aí você tem que se inscrever no nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse. Eu repeti isso demais. Você corta lá e bota. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.